E aí, belezinha? Tudo na paz? Meus irmãos, minhas irmãs que me acompanham, meus amigos, colegas, vamos para o vídeo de hoje. Hoje é o primeiro dia da série, que a série vai ser responsável abranger esse tema sobre a depressão. Depressão, como título do primeiro episódio, depressão não é frescura. Depressão não é frescura porque ela atinge, pode ser homens de Deus, isso mesmo. Homens de Deus sofrem com isso também. Você pode ver no Antigo Testamento, o profeta Elias sofreu com depressão, ele chegou até a pedir a morte para Deus. Isso mesmo. Começa a estudar um pouco a Bíblia nessa questão. Ele sofreu com depressão profunda, se escondeu numa caverna. Ele não queria mais pregar. Ele pediu a morte para Deus porque não estava aguentando, ele já estava esgotado na obra. Então, meus irmãos, vamos lá. Depressão não é uma frescura. Depressão nunca será uma frescura. Vocês têm que aprender uma coisa. Depressão é uma coisa séria. Depressão não é uma brincadeira. Depressão é uma doença séria que deve ser tratada. Não é julgando. Quando uma pessoa tem depressão, já a primeira coisa a pessoa já fala assim: é falta de Deus. Entendeu? Muitos optaram para falar quando tem uma pessoa depressiva é falta de Deus, que não tem sentido a pessoa estar depressiva por alguma coisa. Segundo o site laboratorioexame.com.br, eles colocaram assim: depressão é uma doença psiquiátrica extremamente séria, presta bem atenção, séria, que afeta muitas pessoas no Brasil e no mundo. Pode desencadear sintomas leves, moderados e graves. Vamos lá, sintomas leves é aquela depressão tranquila. Como assim tranquila? Aquela depressão que quando você tem ela, você consegue administrar ela tranquilo, porque não está abalado muito, mas a moderada já começa. Já fica pensando em suicídio, mas não é ainda. Quando a depressão é grave, ela ataca o psicológico quanto o físico, entendeu? Ela ataca o cérebro e o físico. Depois, com o degrau subindo no nível da série, eu vou explicando mais com isso. Eu vou abranger 5 ou 7 capítulos sobre a depressão, entendeu? Vamos continuar. O que é uma depressão? Vamos resumir aqui, aí eu ponho o meu ponto de vista e já dou a conclusão do vídeo, para não ficar muito extenso, para nós ter uma série bem dinâmica e bem prestativa. Então, o que é uma depressão? Segundo esse site, diz assim: para definir a depressão, precisamos dividi-la em duas. A depressão no linguajar leigo e a do ponto de vista técnico da psiquiatria. No linguajar leigo pode ser usado também, está muito conectado à tristeza e desânimo, que muitas vezes não é a depressão. Os sintomas depressivos, como isolamento, perda de vontade, distanciamento social, falta de energia, tristeza e preocupação, podem estar presentes em alguns momentos da vida, sem que isso relacione ao diagnóstico de depressão, especialmente se forem transitórios e autolimitados. Já do ponto de vista técnico, a depressão é um quadro psiquiátrico marcado pela tristeza, falta de vontade, desânimo, alterações do sono e apetite, lentificação dos movimentos e velocidade de raciocínio. E o ponto de pessoa de ter ou perceber o declínio da inteligência, sensação de futuro sombrio e ruim, e a falta de esperança também é um sintoma comum. Nesses casos, mesmo que a pessoa se esforce para melhorar, não consegue. E isso pode trazer diversas consequências para a vida do paciente acometido, como uma dificuldade em permanecer no trabalho e se relacionar, por exemplo. Vamos ler só os exemplos aqui. Deixa eu ver, para não ficar muito extenso, para vocês entenderem. Deixa eu ver. Eu vou resumir
essa parte aqui, deixar até por exemplo, o que é a depressão, para vocês entenderem. Eu ponhei no título lá antes, depressão não é frescura. Então vamos pôr assim, o que é a depressão? Deixar esse estampado no vídeo. O que é a depressão? Depois nós muda pelos temas, nós vamos fazer uma série, né? Igual eu falei para vocês. Então é isso. O que é a depressão no mundo cristão e no mundo geral? Na Bíblia também pode falar isso, porque a Bíblia aborda a depressão do profeta Elias e demais também teve acontecimento. Mas eu não vou abordar muito para não estender. Então, a depressão, meus queridos, quando a pessoa está, falta de vontade, desânimo, alterações até do sono. Porque a pessoa, quando está depressiva, ela tem vontade de não dormir, ela não dorme direito, ela tem sonolência, ela não consegue pegar no sono, ela não consegue, segundo o ponto de vista técnico da psiquiatria, fala que é marcado por uma falta de vontade de fazer qualquer coisa, trabalhar. A pessoa não tem vontade de levantar cedo porque ela já sente ruim, entendeu? Ela tem aquele desânimo de qualquer coisa. Ela não tem, para ela não tem vontade de fazer nada. E alterações do sono e do apetite. Apetite quando ela tem desejo de largar comida. Quando a pessoa está com falta de vontade, desânimo e alterações do sono e apetite, pode observar que essa pessoa já está entrando no estágio da primeira etapa da depressão, entendeu? Quando ela já está com falta de, primeira coisa, de apetite. Pode ser um jejum, pode ser uma dieta, mas não é isso, entendeu? Quando ela já está com falta de apetite, você pode perceber alguma coisa, mas você não vai perceber, mais pra frente vocês vão entender. Quando tem uma falta de, falta de esperança, aí que vem começa os pressentimentos das pessoas começar a julgar a outra, entendeu? Isso aí nós vamos ver no decorrer da série. Sensação de futuro sombrio, a pessoa já pensa no suicídio, ela já vem isso, porque as pessoas começam a pôr tanta coisa na cabeça dela que ela fica meio assim já. É o primeiro, o que é a depressão. Depois vocês vão entender. Depois, declínio da inteligência. Ela acha que não é capaz. Entendeu? Ela acha que ela não é capaz de fazer isso. Ela já começa a falar assim, meu Deus, eu não sei fazer isso não. Ela sabe fazer. Mas a depressão já faz isso com a pessoa. Faz ela ponhar uma ênfase no cérebro dela e fala assim, eu sei fazer isso, mas eu não... Mas ela sabe fazer aquilo lá. Mas o detalhe dela não ter capacidade de fazer assim, eu sei fazer isso. Mas aí no dá, quando ela está em depressão, ela fala assim, eu não sei fazer isso não, de jeito nenhum. Nunca aprendi a mexer nisso. Entenderam? Declínio de inteligência. Aí tem o caso de movimentos, velocidade de raciocínio, velocidade de aprendizagem. A velocidade que o cérebro dela começa a processar tanta coisa negativa, o cérebro fica meio assim, um pro lado, o neurônio não consegue bater as informações corretas, o corpo já começa a desanimar. Sensação de futuro sombrio é quando a sensação que eu penso no futuro, meu Deus, eu vou ser um fracassado, eu sou um fracasso. A pessoa já fala isso, pode perceber isso. Quando a pessoa já fala assim, nossa, eu sou um fracasso, eu não sei que eu sou capaz de fazer isso. E isso, quando a pessoa está meio assim, é por causa que ela já está entrando no estágio da depressão. Entendeu? Então vamos lá. O diagnóstico de depressão, nós vamos mostrar aqui também no canal. Nós vamos mostrar para vocês se livrarem dessa doença, que muitos por aí ficam achando que é frescura, mas não é frescura, isso é coisa séria e deve ser tratado. E muitos por aí no meio cristão, abre aspas, que acha que a depressão é falta de Deus. Eu vou agora, mais para frente da série, eu vou desmascarar essas pessoas aí que diz isso, porque isso aí você já acaba com uma pessoa dois palitos. Depois nós vamos falar sobre isso. No último episódio, eu acho que provavelmente eu já posso abordar isso ao decorrer dos capítulos que nós vamos fazer sobre isso. Quando nós falamos sobre a doença, é uma depressão, é uma doença
psiquiátrica extremamente séria. Olha o que esse site colocou. Extremamente séria, que afeta muitas pessoas no Brasil e no mundo. Mais que principalmente com essa época da Covid, né? Que teve, né? Então, depressão nunca será uma frescura. Nunca. Pode acabar pode ter consequência para a vida do paciente acometido e com dificuldade de permanecer no trabalho e se relacionar. Entendeu? Quando a pessoa tem dificuldade de ficar no trabalho, já fica meio cabeça baixa, fala assim, meu Deus, não consigo fazer isso, meu Deus, não consigo fazer aquilo. Ela sabe fazer, mas ela tá tão focado falando que não consegue, que o cérebro fica meditando nisso, entendeu? Aí automaticamente ela começa a falar assim, não, esse trabalho não é pra mim, todo mundo tá me olhando estranho, então esse trabalho não é pra mim. Eu quero abandonar esse trabalho. Ela já tem aquele desejo de abandonar porque ela tem uma dificuldade extrema de relacionar com as pessoas. Relacionar, por exemplo, na vida de amizade, namoro e principalmente com o cônjuge, casado ou casada. Vice-versa. Pode atingir homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Beleza? Isso aí é um degrau da série, vocês vão entender. Quando a pessoa sente a vontade de esse quadro de psiquiátrico marcado pela tristeza, falta de vontade, desânimo e alterações de sono e apetite, temos que ter cuidado nesse sentido, entenderam? Porque a depressão é isso. Ela pode considerar em sintoma leve, moderado e o pior, que é o grave. O moderado e o grave é mais ou menos parecido, vocês vão entender depois. Mas devemos ter cuidado em julgar uma pessoa depressiva. Entendeu? Vamos dar uma ênfase, já vamos dar a conclusão do vídeo, para não ficar muito extenso, já estão em quase 12, 13 minutos de vídeo, mas todo dia vamos abordar um tema diferente para vocês referente à depressão. Beleza? Um forte abraço para vocês, deixem aqui nos comentários, por gentileza, tua dúvida, tuas sugestões e teu comentário. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus, tudo de melhor sempre para vocês. Lembre-se de compartilhar com essa pessoa que você conhece que ela está depressiva para assistir o canal. Se inscreve e ativa o sininho aqui embaixo. Deixa o seu comentário, curta, comente e compartilhe. Beleza? Um forte abraço a todos, fiquem na paz do Senhor.